estava com a minha Bíblia e o terço na mão. Até então eu era católica, agora graças a Deus eu passei aqui dentro a ser evangélica. E pegou meu terço, tirou da minha mão, quebrou e jogou lá no lago e falou que se eu quisesse rezar, orar, era para mim estar na minha casa, não era para mim estar ali. Aí eu já estava mais nervosa, chorando, deitada. Olá meus amigos, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová, a Rádio Web Xixová, a estação local. Xixová é o pico, a montanha mais alta aqui da cidade, transmitindo via web da Praia Grande, Litoral, Brasil e ao redor do mundo. Esse vídeo eu peguei em um canal de política, mas o tema que eu quero abordar aqui, nada tem a ver com a política, embora a política está envolvida até o pescoço. Todos vocês sabem que eu sou contra crente na política, não estou dizendo Deus, estou dizendo eu. Mas bora lá, porque esse negócio aqui é uma coisa estranha. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, dá um joinha, dá um like, um dislike, comente, curta. Se você quiser, compartilha. Mas o joinha é o meu, é o seu, é o nosso patrocinador de todos que fazem vídeo aqui no YouTube ou no Quai ou no TikTok. O joinha mostra que você passou por aqui e deu uma olhadinha. Mas o que eu quero falar, o tema desse vídeo não tem nada a ver com política. O tema desse vídeo pode um bêbado converter outro bêbado? Deixa eu ser mais explícito. Um bêbado, crente de uma certa igreja, pode converter um outro bêbado que não é de igreja nenhuma, ou às vezes até é de uma igreja. Ou seja, dois ladrões, eles saem para fazer um roubo. Um ladrão é membro de uma igreja evangélica, o outro não é membro de igreja nenhuma ou é um católico. Os dois vão presos. Na cadeia, aquele ladrão que é evangélico pode converter o ladrão que não é evangélico ao evangelho? É possível isso? Não é na Bíblia que está escrito que um cego não pode guiar outro cego? Pois é, e esse é o tema do vídeo. Essa senhora aí, ela foi presa no dia 8/1 por atentado, por golpe de Estado. Esse aí é o motivo da prisão, mas não é esse o meu assunto. Ela foi presa junto com outros tantos, na sua grande maioria esmagadora das mulheres que estão presas lá na colmeia, elas são evangélicas e católicas. Ou seja, um presídio feminino nunca teve uma população tão grande de evangélicos. Com um detalhe: a maioria dos evangélicos, a maioria das pessoas se convertem ao evangelho dentro da cadeia. Mas um número gigante de pessoas presas já sendo evangélico, eu acho que isso vai entrar para a história. E é o tema do meu vídeo aqui. Eu espero que você não se ofenda do partido A, do partido B, porque não é o tema do meu vídeo e eu nem vou tocar nesse assunto, porque não me interessa. Mas a pergunta é: pode um ladrão evangélico de uma certa igreja
da Assembleia de Deus, o cara é ladrão, mas da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã, da Deus é Amor, da Universal. Aí o amigo dele, que também é ladrão, não é de igreja nenhuma, ou é católico não praticante, que não é o caso dessa senhora. Aquela senhora era uma católica praticante. Mas a verdade, a pergunta é: pode aquele ladrão evangélico levar o outro a Deus, sendo que os dois estão no mesmo problema, com a mesma dificuldade, cometeram os mesmos erros? E essa é a pergunta. E eu queria que você me respondesse, porque você ouviu essa senhora aí agradecendo a Deus, porque ela era católica, mas agora ela é evangélica, ela se converteu na cadeia. Só que a pessoa que pregou para ela dentro da cadeia também está presa com o mesmo problema, foi presa pelo mesmo motivo. Não foi porque uma igreja foi lá fazer um culto e ela se converteu. Elas foram presas juntos pelo mesmo delito. Eu não quero saber se é certo ou errado. Eu estou falando da conversão. É possível isso? Olha aqui. Um amigo meu. Deixa eu botar um trechinho aqui, depois eu falo do meu amigo. Eu estava deitado e eles tacando bomba por baixo. Eu senti como se Deus estivesse tirando a bomba, porque eu lembro que relava as bombas e caía dentro do lago. E eu via as fumaças. Então ali em todo momento eu chorava, clamando a Deus. Então peraí, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 e toca também o melhor da música cristã. A música cristã são músicas tiradas de frases ou de letras bíblicas. Para mim, música cristã não é louvor. Louvor é para adorar a Deus e só deve ser cantado nas igrejas e não se ganha um centavo com isso. Mas bora lá agora aqui ouvir. Dê um joinha, comente. Se você comentar, por favor, deixa de fora a política. Deixa de fora. Eu quero falar. Esse ladrão pode converter outro ladrão a Deus, sendo que os dois estão errados. Que eu não queria morrer naquele lugar e continuei ali até o choque chegar. Aí chegou o choque, veio um policial do choque muito agressivo, me chamou de vagabunda. O que eu estava fazendo ali? Sou vagabunda, xingando tudo quanto é nome. Me puxou pelos cabelos, me arrastou, me jogou no chão. Eu sem fazer nada, com a Bíblia e o terço na mão. E ele me xingando, falando que eu ia ver. Não me leva a mão não, mas a senhora foi presa na muvuca do quebra-quebra. Não estou dizendo que foi a senhora ou não, porque não é esse o tema do vídeo. Mas quando a pessoa é pega lá no ato, fica difícil de se explicar. Agora deixa eu falar com vocês. Um amigo meu, membro da mesma igreja que eu, os dois são meus amigos, e um dia a gente conversava sobre conversão. Irmão, como que o irmão se converteu? Como que o irmão chegou a Deus? Aí ele falou assim, quem me anunciou o evangelho foi o irmão fulano de tal, que eu vou chamar aqui de irmão Zé. Porque Zé tem em todas as igrejas e Zé tem em todos os lugares. Então Zé fica mais fácil. Quem me anunciou o evangelho foi o irmão Zé. Foi o irmão Zé. E olha, irmão Jorge, eu sempre achei lá na minha igreja, porque ele já era membro de uma outra igreja. Ele falou, lá na minha igreja, a gente pregava que
não devemos dar mau testemunho. Mas olha, o irmão Zé tomava uma cachaça da bexiga, sendo membro de uma certa igreja, é a mesma que eu. E eu também era afastado da minha igreja e tomava uma cachaça da bexiga junto com o irmão Zé. E não é que lá tomando as caninhas, lá tomando as gorozinhos, tomando os rabos de galo, o irmão Zé ia falando de Deus pra mim e ele conseguiu me levar pra igreja dele. E aí, o que vocês acham? O irmão Zé era um bêbado, membro da mesma igreja que eu. O irmão Manuel, que eu vou chamar de Manuel, era bêbado também, mas de outra igreja e já não ia mais para a igreja. O irmão Zé era bêbado, mas ele ia para a igreja. Ele frequentava os cultos da igreja, mas era bêbado. O irmão Manuel frequentava outra igreja evangélica, salvo erro, a Deus e amor, abandonou tudo e era bêbado junto com o irmão Zé. Aí um bêbado falando com o outro de Deus e acabou os dois dentro da mesma igreja que eu. Ele falava assim, esse negócio de dizer que algumas coisas dá mau testemunho, para mim, eu vim para a igreja através daquele irmão cachaceiro. E aí? O que vocês acham? Isso aconteceu, tá? Isso não é piada. Isso aconteceu. Eu só troquei o nome das pessoas que não interessa. O irmão Zé, eu sei que já morreu. Poderia até falar o nome dele oficial, que ele já morreu mesmo. Mas o outro, eu não sei se morreu ainda ou não. E agora vamos voltar aí o motivo desse vídeo. Eu ia morrer. E ameaçando de morrer. Aí ele me colocou no chão, jogou eu no chão, eu até machuquei, meu cotovelo ficou roxo. E ele me colocou, mandou eu colocar as mãos para trás e algemou. E aí, gente, o que vocês acham aí? Não é um tema interessante esse? Porque a Bíblia diz que cego não guia outro cego. Mas como é que no caso do irmão Zé levou? Só que no caso do irmão Zé não era conversão. O irmão Manuel era parado de uma outra igreja, da Deus e Amor. Ele era parado, ele já era crente, mas estava parado e estava ali no bar tomando um rabo de galo, uma vermelhinha ou uma pinga com limão e mel, vai saber qual, né? Junto com o irmão Zé, que era membro da mesma igreja que eu. Só que o irmão Zé era praticante. Ele ia para a igreja todo culto, mas todo dia ia para o bar também tomar um rabo de galo. E aí, gente? O irmão Zé conseguiu levar o irmão Manuel para a igreja. E depois de um certo tempo, os dois abandonaram a vida de boteco. Depois de um certo tempo. E aí, o que vocês acham? Era Deus pescando, usando a cachaça do irmão, o rabo de galo do irmão Zé para pescar o irmão Manuel? O que vocês acham? Porque os dois estavam no mesmo erro, na mesma falha. Os dois eram cristãos batizados de igrejas. E aí vem o caso dessa senhora aqui, que ela já era uma católica praticante de terça e tudo, mas as bombas caiu no couro, ela foi parar na cadeia, algemaram, pegou pelos cabelos e ela se viu sem Deus, embora ela diz que quando as bombas passavam e caíam no lago e ela viu Deus ali, ela viu Deus. Louvado seja Deus que as pessoas veem Deus em muitas coisas. E ele falou que ele... E a única coisa que eu pensava na minha filha, de 9 anos, que depende de mim, e no meu filho, no meu esposo, a única coisa que eu pensava. Aí
Ele Ah, minha senhora, a senhora não me leva mais mal não. Se a senhora tivesse pensado na sua filha de 9 anos, no esposo, em tudo, a senhora nem tinha ido se meter nessa confusão. A senhora ficaria orando em casa. A Bíblia é bem clara sobre isso. Mas não é esse o tema. revistou minha bolsa, abriu a minha bolsa, jogou as minhas coisas tudo no chão, no gramado, e me algemou, pegou as outras 4 pessoas que estavam lá embaixo, as 3 pessoas, 4 comigo, algemou as pessoas, tudo com agressividade, batendo. Tinha um rapaz que eles batiam muito, o rapaz gritava, eu não conseguia olhar para trás, porque eu estava em choque. E... Ah, amor, vai se... Deixa eu pular um pouco aqui. O tempo todo ameaçando nós de a gente fazer nada. A gente até então nem questionou nada. Eu não tive tempo nem de olhar para a cara dele, de tanto medo que eu tava. Então, já que saiu um pedacinho da voz aqui, eu quero dizer que eu peguei esse vídeo eu peguei no canal Filosofia Marginal. Se alguém se interessar, vai lá e assiste o vídeo inteiro, porque se eu colocar o vídeo inteiro, eu não quero levar coisa no âmbito político. Então eu cortei, mas ainda deixei uma falhazinha aí. Eu tava em pânico, porque todo o tempo ameaçando a gente de... E aí quando ele levou nós lá pra trás, eu falei, agora ele vai nos... Ele vai... A única coisa que eu pensei, que ele tava ameaçando a gente de todo o tempo. Aí ele levou a gente lá pra trás, fez a gente sentar na guia da calçada. Eu estava com a minha Bíblia e o terço na mão, até então eu era... Eu estava com a minha Bíblia na mão e o meu terço fazendo oração. Terço na mão, até então eu era católica, agora graças a Deus eu passei aqui dentro a ser evangélica. E esse é o tema, gente, esse aí é o tema. Ela disse que era católica, praticante, e depois do presa ela virou evangélica dentro da cadeia. A questão é que eu já percebi nesses anos de crente, desde 86 batizado numa igreja evangélica, que pessoas se convertem dentro da cadeia. Eu já sei disso. As pessoas costumam dizer, tem muitos filhos de irmãs presos. Não, é que tá preso, que agora se converte, que a mãe se converteu. Espera um pouquinho aqui. Na verdade, muitas mães viram crente para poder ajudar os seus filhos. Não é que filhos de crentes é que vão presos. É que a maioria das mães se convertem para tentar ajudar aos seus filhos. É isso que acontece. Alguns não se convertem e continuam naquela vida até Deus sabe quando. Mas outros lá dentro se convertem. E aí é o tema do vídeo: a conversão dentro da igreja. E as duas pessoas, as pessoas que foram presas aí, todas as pessoas que estão ali na tal da colmeia, foram presas no dia 8/1, ou seja, cometeram o mesmo crime. E aí, Deus levou aquelas pessoas lá para que elas se convertessem? E essa pergunta, Deus levou o irmão Zé a tomar cana, a tomar cachaça no boteco para se encontrar o irmão Manuel, outro bêbado, e depois levasse ele na igreja. Mas a Bíblia não diz que um cego não guia outro cego. E como é que o irmão Zé, cachaceiro, levou o irmão Manuel, cachaceiro, para a igreja, e anos depois nenhum dos dois bebem, abandonaram? É Deus? Essa senhora aí, ela disse que se converteu, saiu do catolicismo, foi pro evangélico. Foi tudo Deus, foi plano de Deus que elas viessem a estar nessa situação. Das duas umas,
Eu vou até torcer aqui para que a colmeia e a papuda seja o maior presídio cristão da América do Sul, não, do mundo. Que todos que foram presos lá, porque já eram crentes e outros se converteu, como essa senhora aí, sejam todos uns bandos de José, aquele do Egito, que a Bíblia diz que o carcereiro disse que ele arrumou a cadeia. O carcereiro disse, ele arrumou a cadeia, botou ordem na casa. Mas tem alguns pregador, picareta, malandro que quer falar, o José era essas coisas de crime aí. O José, para com isso. O cara tinha o Espírito de Deus. E desses 2.000 e cacetada que foram presos aí, sendo que mais de 60% eram crentes, eu quero saber qual deles aí é que tem o Espírito de Deus. Porque José tinha. E as pessoas se admirou de ver o Espírito de Deus que ele tinha. Ele não bateu no peito lá, cuidado comigo aqui que eu sou homem de Deus, cuidado com meu Deus, é perigoso e vai matar todo mundo, jogar na fornalha. Ele não disse isso. Mas as ações dele falaram por ele e todos ficaram pasmos de ver que ele tinha o Espírito de Deus. E a pergunta é, esses 60% que está preso lá na papuda, evangélico, que já foram para papuda, evangélico, já foram para colmeia, evangélico. Será que vocês têm o Espírito de Deus? Pois é, eu quero ver daqui a 4 anos. Será que de 2.000, será que 100 tem o Espírito de Deus? Será que 2? Aguardemos. Mas o tema do vídeo é: pode um bêbado converter outro bêbado? Pode alguém que cometeu um crime junto converter o outro? Misericórdia. Converter o outro? Desculpa, gente. Desculpa. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Xixová. E Rádio Web, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo. A Rádio Web Xixová toca músicas dos anos 60, 70, 80, 90, flashback, que eu chamo aqui na minha rádio de luzes do passado. O passado de presente para você. E toca também música cristã. Eu misturo as duas coisas. Música cristã e música dos anos 70, 80. Por quê? Quer me enganar que você não gosta da boa música? Você aí, você não gosta de uma boa música? Eu gosto. E se você gosta, www.aestaçãolocal.com é o site. Ou então você vai no Play Store e digita lá Rádio Web Xixová e temos o aplicativo para você instalar no seu celular. Ou então você vai no radiosnet.com e a Rádio Web está lá também na radiosnet.com e você tem uma variedade enorme de outras rádios. Fui! Vamos ouvir o finalzinho da história da mulher aqui. O meu terço, tirou da minha mão, quebrou e jogou lá no lago e falou: se eu quiser levar, orar, era na minha casa, não era para estar ali. Aí eu estava mais nervosa, chorando, deitada o tempo todo. Inclusive, eu estava deitada e está tudo bom.